Alexandre, no bloco anterior, tu comentou sobre o humor feito com os homossexuais na TV. Qual o estereótipo do homossexual que a TV apresenta? É o estereótipo da bichinha, por exemplo, né? Na verdade, ou é a sapata bem estereotipada, que é a caminhoneira, ou é a bichinha afetada, né? É dessa forma que se apresentam os homossexuais, quando na verdade tem um leque enorme de possibilidades de exercer a sexualidade, o corpo e o jeito das pessoas se manifestarem. Então, essa diversidade ela nunca aparece, né? Ou quando aparece, ela é ela é muito tímida, né? Então, assim, quando apareceu um casal de lésbicas numa novela um tempo atrás, elas explodiram no shopping, porque eram lésbicas com poder aquisitivo alto, bem-sucedidas profissionalmente, e isso incomoda as pessoas. Esse tipo de lésbica não pode aparecer. Só pode aparecer a lésbica, né, que é aquela que fala grosso e tal, essa pode até aparecer em algum programa humorístico. Então, esse tipo de imagem que acaba reforçando um estereótipo, né, que é o que as pessoas entendem por ser ou não ser homossexual, inclusive, né? O que é um problema, por exemplo, se a gente pensar nas questões de saúde, porque às vezes essas identidades, que são tão fluidas, né, que podem ser de diversas formas, acabam tendo um problema no reflexo de comunicação, inclusive quando eu trabalho de prevenção à AIDS entre pessoas que fazem sexo com a pessoa do mesmo sexo, né? Porque a pessoa não se identifica como homossexual, né? Porque ela não tem o estereótipo. Então eu sou um hétero, mas que eu vou lá e me relaciono com um gay, por exemplo. Então, bom, se são duas pessoas do mesmo sexo, é uma relação homoafetiva, independente de que papel eu estou exercendo nessa relação. Isso pode influenciar nas políticas de saúde, porque é difícil comunicar, e porque a pessoa sequer aquilo que a gente estava falando da homofobia internalizada, a pessoa não se vê como homossexual, inclusive, né? Mesmo tendo uma prática homoerótica. Então, essas questões elas são bem complexas em outros campos também, como o campo da saúde. Alexandre, o que tu achou do filme Madame Satã e The Milk? Eu acho que eles são fundamentais para a cultura da população em geral, né? Porque, bom, o Milk ele tem uma questão histórica, né, que é mostrar o primeiro político, né, americano a assumir a sua sexualidade e a fazer uma luta, né, pelos direitos humanos num espaço que é um espaço de poder, né, de legislação e tudo mais, legislativo. Então, acho que ele mostra, né, faz referência a Stonewall, a 1969, quando começa o que a gente chama do moderno movimento homossexual americano, né? Que a partir dali muita coisa mudou, no sentido de que essa ideia do orgulho, por exemplo, né? Que é essa ideia que talvez não é mesmo Pride americano, o mesmo conceito, mas essa ideia de que, bom, eu não preciso ter vergonha do que eu sou, né, porque eu preciso lutar pelos meus direitos, eu tenho direito a sair na rua, a ser feliz, a ter um trabalho, a ter família, né, independente da minha orientação sexual. Então esse é um movimento um pouco que começa, né, em 69, com o advento de Stonewall, e o Milk, que era uma das pessoas envolvidas na época, né, conseguiu pegar isso como uma bandeira de luta, né, e ser um político eleito nos Estados Unidos e tal, com esse reconhecimento. Então o filme ele mostra, além do excelente trabalho, né, que ele ganhou o melhor ator, né, no Oscar, inclusive, e o filme então ele tem uma importância não só histórica, mas também qualidades, né, técnicas e de filmografia, enfim. E Madame Satã também, eu acho que ele mostra um pouco o nosso herói brasileiro, digamos, né? Um pouco desse submundo, da subversão, né? Desse ser um pouco abjeto, né? Que era o Madame Satã, essa figura andrógena, masculino e feminino e tal, e um negro. Eu acho que esses elementos todos naquela cultura do Rio de Janeiro também eu acho que visibiliza, né, uma possibilidade de ser humano. Né? Eu acho que ele faz pensar, né, ele provoca reflexões. Então acho que os dois filmes eles têm, e filmes como esses, né, são importantes que eles aconteçam, justamente como a gente estava falando, para não cair só no estereótipo. Então é importante que a gente veja filmes XXY, por exemplo, que é um filme argentino,
né, que passou há pouco também, que mostra a questão né, uma coisa difícil para as pessoas entenderem, o que é transexualidade, como é que a pessoa pode nascer com, no caso, não é nem transexualidade, é ambiguidade sexual, né? A pessoa pode nascer com uma genitália ambígua e como é que isso se resolve, né? Que discussão que isso traz de corpo para as pessoas, né? Porque normalmente as pessoas que têm, por exemplo, essa questão, o médico ele corrige o problema na infância, né? Quando a pessoa nem sequer sabe que corpo, que identidade ela vai ter, e que isso mais tarde pode refletir de novo numa outra troca, porque a pessoa ela é imposta um corpo que Sim. ela não escolheu, né? Com o filme Madame Satã aconteceu um beijo, Lázaro Ramos. E tu vislumbra no horizonte algum beijo homossexual na TV aberta? Dizem que vai acontecer agora. Nessa novela que está acontecendo das 8 da Rede Globo, diz que vai acontecer um beijo, né? O autor, que já foi também uma pessoa ligada mais próxima ao movimento LGBT, Gilberto Braga disse que agora o público já está... Tanto é que tem muitos personagens gays na novela, né? Eu acho que está se falando sobre isso. A gente liga o Fantástico e aparece a questão da homofobia. A gente vê o jornal do meio-dia, enfim, a gente está enxergando essas coisas. Então, eu acho que, na verdade, o terreno ele já está construído, já está dado, né? Eu acho que é uma questão de mais dias ou menos dias isso acontecer. Né? E é preciso que isso aconteça. Eu só quero fazer uma correção na minha fala, porque eu falei do PL 122 como sendo a lei da união estável. Não é. O PL 122 é o que criminaliza a homofobia. Ok. Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Eu acredito que isso esclareça para o nosso público, né, algumas questões e que, enfim, a homofobia diminua. Muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite e obrigado por vocês terem assistido o programa. Obrigado, Alexandre. Até o próximo Interrogando Pensamento. Tchau.